Bem-vindos. Meus agradecimentos aí à banca que está participando aqui da defesa de qualificação de Francinaldo Almeida, professores Davi Henrique e Ian Douglas Júnior. E, Francinaldo, você tem 25 minutos para fazer sua apresentação. Depois disso, a gente passa à fase de arguição pela banca, tá certo? Boa Ok. sorte. Todo mundo vendo? Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui, né, nessa tarde. Vou estar apresentando a minha proposta de qualificação, uma plataforma Data Lake Analytics para conjunto de dados Covid-19, né, com orientação do professor Luiz Marcos. Então, aqui um breve sumário, né? Vou falar da introdução, da teoria por trás do trabalho, dos trabalhos relacionados, né, do problema e da nossa proposta e algumas considerações. Então, o nosso trabalho, como alguns outros trabalhos do grupo nCovid, parte justamente da pandemia do SARS-CoV-2, né, popularmente conhecido como uma pandemia do Covid-19, né, com consequências, né, para todo mundo, mais de 250 milhões de casos confirmados no mundo todo, e só no Brasil mais de 21 milhões de casos e 600 mil mortes, né, já acometeram nossa população. Né? E a partir dos desenvolvimentos dessa pandemia, né, a comunidade acadêmica passou a se dedicar a tentar entender, né, a pandemia em si, tentar entender a curva de contágio do vírus, né, prever o número de mortes, prever os casos confirmados para auxiliar, né, gestores, auxiliar, né, as pessoas no enfrentamento da pandemia. Né, e daí passaram-se a desenvolver uma série de métodos, né, de modelos, praticamente a maioria data-driven, né, para lidar com esse problema, né, recaindo, né, no machine learning para a gente trabalhar em cima, né, desses dados. E pegando aqui os estágios, né, do workflow de machine learning, né, desde os requisitos até o monitoramento, né, de modelos, a gente pode observar 3 deles aqui nessa imagem, especificamente lidando com dados, né? Então, a parte de dados dentro do machine learning é uma das mais importantes, né? E que exige uma dedicação de tempo, né, considerável, não que o treinamento e parameter tuning também não tenha, mas em geral é a primeira etapa aí, uma etapa custosa nessa parte de dados, tanto de encontrar dados como de tratar os dados, né? Então, isso justifica, né, o que a gente está tentando trazer aqui, né, dentro da temática, né, de análise e gerenciamento de Big Data, né, nós trazemos o problema, né, específico que a gente vai tentar, né, a questão que a gente vai tentar responder, né, ao longo do desenvolvimento do trabalho, que é se existe, né, uma ferramenta, né, de agregação, gerenciamento e disponibilização de dados relacionados a epidemias com suporte à informação geográfica e voltada para cientistas de dados. Né? E, a partir disso, a nossa hipótese de pesquisa, né, que é possível agregar diferentes repositórios de dados relacionados à pandemia, né, do Covid-19 de maneira dinâmica, né, e prover os usuários, né, através de uma interface web, com ferramentas para utilização, transformação e colaboração, né, desses dados, bem como uma análise e visualização, né, integrada com suporte à GIS. Partindo para a teoria, né, a gente inicia trazendo a definição, né, de Big Data. Né, o Big Data, particularmente, as primeiras vezes que eu ouvi falar, anos atrás, né, na própria universidade, vinha o conceito apenas de grande volume de dados, a partir de tantos terabytes,
a gente considerar isso Big Data, sendo que não é bem por esse caminho, apesar disso fazer parte. Né? Então, a definição da Gartner, que é uma das mais difundidas, né, sobre Big Data, né, vai trazer justamente que ele é um alto volume, alta velocidade ou alta variedade, né, de conjuntos de informações que demandam formas inovadoras de processamento e também que tenham um custo eficiente, né, partindo disso para extrair insights, né, e auxiliar no processo de tomada de decisão e automação. Então, essa temática do Big Data deu origem aos 3 Vs, né, do Big Data, né, o Volume, Velocity e Variety, que posteriormente foram transformados nos 5 Vs do Big Data. Né? E alguns autores, até mais recentes, chegam a defender 7 Vs do Big Data, mas eu prefiro ficar com essa definição dos 5 Vs do Big Data. Então, relacionado ao volume, né, como eu falei, é o que vem primeiramente, né, do Big, né, esse grande volume de dados, que é uma característica assim, particular, né, do Big Data. A velocidade, né, se a gente está lidando com grandes volumes de dados, é muito provável que esses dados também tenham uma velocidade de geração muito alta. Eles estão sendo gerados também numa velocidade mais alta. Então, essa característica diz respeito tanto a essa geração, né, de dados, quanto ao processamento, né, a velocidade de processamento desses dados. A variedade, né, que quando a gente passa a lidar com Big Data, é um rompimento, de certa forma, da maneira tradicional de armazenagem de dados, e a gente passa a lidar com múltiplos formatos, né, e passa a exigir uma heterogeneidade, né, quando se refere a tratar, né, dados e trabalhar com dados nos sistemas. Né? Esses são os 3 originais, né, e daí veio a veracidade, né, dos dados. Então, quando se evolui para trabalhar com um tanto volume, com múltiplos formatos, né, a gente passa a necessitar de entender a qualidade, né, desses dados, né, dar mais atenção a essa qualidade de dados, principalmente para machine learning, voltado para machine learning, né, a qualidade, né, às vezes dados sujos ou dados faltantes têm influência considerável, né, no que está sendo trabalhado. Né? Então, é uma característica que visa, né, que visa verificar, né, a confiabilidade, a autenticidade, né, desses dados e se eles são, né, úteis para alguma coisa. Né? E a última característica, mas provavelmente a mais importante, né, o aspecto mais importante, né, do Big Data é o valor. Né? Apesar de tudo isso, né, de poder ser executado, mas se não se agrega um valor a esses dados, né, não vai se justificar o trabalho que se realiza com o Big Data. Né? Então, em geral, principalmente no âmbito da indústria, né, de negócios, que visa mais a questão monetária, né, vai estar se buscando, né, agregar valor, né, ao conjunto de dados de uma empresa ou uma determinada companhia. Aqui a gente tem uma figura mais conceitual, né, do Big Data, né, envolvendo técnicas inovadoras, custo eficiente, né, um aumento no volume de dados, aumento da necessidade computacional, aumento da necessidade de análise, né, e uma barreira de entrada, diminuir a barreira de entrada e sucesso no que tange o tratamento o trabalho com dados. Né, e a partir disso a gente entra mais especificamente no que a gente está propondo, né, falando de Data Warehouse. Né? Então, Data Warehouse surgiu aproximadamente lá em 1988 por influência da IBM,
né? E tinha arquitetura original baseada em banco de dados relacionais, né, praticamente, né? E foi a partir disso que passou-se a meio que a dividir, né, os dados de sistemas operacionais de dados de sistemas informacionais, né? Sistemas operacionais aqui não no sentido da engenharia de computação, mas no sentido de negócio, né? Os sistemas onde as transações ocorrem, né, onde as informações circulam, né, em tempo real, né, ou de maneira a gerir, de fato, né, um sistema. Né? Então, essas informações que passaram a alimentar os sistemas informacionais. Né? Houve essa divisão e, a partir dessas informações operacionais, se alimentam os sistemas informacionais que aí visam mais relatórios, tem uma latência de dados menor, né, que às vezes é impraticável até em alguns casos no operacional. E também veio ao self-service model, né, em contraste ao report-oriented model. Então, a gente tinha relatórios pré-gerados, né, pré-definidos, e nesse conceito introduzido de Data Warehouse, né, passa o usuário, ele poder gerar os próprios relatórios de acordo com a gama de informações que ele tem acesso. Então, ele pode fazer essas filtragens e dinamicamente, né, configurar esses relatórios. Uma característica do Data Warehouse, né, um processo de ETL, né, Extract, Transform, Load, né, todos os dados que chegam num warehouse, eles vão obedecer, passar a obedecer, né, mesmo que ainda não obedeça, passar a obedecer um esquema específico, um formato específico. Então, eles podem vir de outros sistemas, mas à medida que eles entram no Data Warehouse, eles são transformados para atender aqueles requisitos. Né? E aí tem uma definição do Imam, que é considerado o pai do Data Warehouse, né, que vai dizer justamente, né, que o Data Warehouse vai trazer os dados orientados ao sujeito, né, de forma integrada, não volátil e variante no tempo, né, orientado ao sujeito em contraste com o orientado a objeto. Então, nesse caso aqui, é como se fosse até um conjunto de objetos, né, na maioria das vezes, né, mas é uma visão mais superior, mais geral, né, o foco, né, do trabalho com esses dados obedece mais uma visão um pouco mais geral, mais superior. De forma integrada, como eu falei, à medida que esses dados chegam, eles podem vir, em sua maioria vão vir de sistemas diferentes, né, eles vão passar a ser unificados, né, isso vai diminuir inconsistências, né, e faz com que obedeça um formato específico. Não volátil, porque o Data Warehouse ele restringe modificações. Então, à medida que o dado entra no Data Warehouse, ele não é mais modificado, né? Ele passa a ser eternamente daquele jeito. Então, você pode criar dados, mas você não pode alterar dados dentro de um Data Warehouse. E variante no tempo, porque todos esses dados que chegam, eles também, obrigatoriamente, possuem uma marca temporal, né, que vai definir ali quando aquele dado passou a existir, né, ou a que referência aquele dado na verdade. Né? Então, essas 4 características da definição de Data Warehouse. E aí, passando para um Data Lake, né, o Data Lake é um conceito mais novo, né, e pode ser, de certa forma, até uma flexibilização, né, do Data Warehouse. Há casos que eles trabalham em conjunto, né, mas o Data Lake, ele é basicamente uma junção de dados. Então, agregação de dados. Né, e esses dados, em geral, provêm de múltiplas fontes. Né, são dados que vão ser agregados de várias fontes diferentes e, nesse caso do Data Lake, em contraste com o Data Warehouse, obrigatoriamente eles são guardados, eles são armazenados de maneira bruta. Então, os dados brutos
estão sempre guardados, né, esses dados originais. E podemos ou não ter, né, em cima disso, uma associação de metadados, né? Em geral, essa associação vai existir, né, para adicionar uma camada semântica, né, digamos assim, em cima dos dados, né, e fazer com que esses dados passem a ter algum sentido, como devido à necessidade de ter os dados brutos, né? Então, essa camada de metadados geralmente faz esse processo de unificação, auxiliar no processo de unificação posterior. E isso proporciona, né, como eu falei, uma maior flexibilidade, né, que chama a atenção, no nosso caso, para o trabalho dos cientistas de dados, né, visto que eles ainda, em geral, não têm não sabem o que vão descobrir, né? Eles imaginam que aqueles conjuntos de dados vai ter uma representatividade e vai conseguir extrair alguma informação, porém, não se sabe exatamente o que. Então, essa variedade de dados e poder trabalhar, né, com esses múltiplos dados na sua forma, né, original auxilia nessa parte aos cientistas de dados. E passando aqui a essa imagem que vai representar justamente isso, né? Então, temos múltiplos fontes de dados, né, que vão estar entrando aqui no Data Lake, e a partir daqui, né, dessa aquisição, eles já vão ser guardados, né, armazenados no formato bruto, como eu falei. E, por si só, isso aqui já configuraria um Data Lake, né, por definição. Em geral, vão ter mais processos associados a isso, então a gente vai ter um processamento de dados, né? Por exemplo, eu posso ter, como entrada, uma série temporal da pandemia, e eu posso fazer algum processamento, alguma transformação, né, extrair a informação de média móvel que não consta nos dados originais, por exemplo, e armazenar, né, esse dado que eu processei, né, esse dado extraído, né, digamos assim, juntamente com os dados originais. Sempre vai permanecer os dados originais, mas eu posso ter também esse outro dado a partir disso, né? E a camada de análise de dados, né, também sempre, em todo ele, né, com um gerenciamento de metadados, justamente para que cada coisa que for feita aqui, né, seja os dados originais ou seja um processamento, eles possam, né, ter alguma informação associada a eles que auxilie no significado dos dados. E aqui algumas diferenças principais, né, entre o Data Warehouse e o Data Lake. No relação aos dados, né, o Data Warehouse trabalha unicamente com dados estruturados, enquanto o Data Lake trabalha com dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, né? E o esquema no Data Warehouse, esquema on-write. Então, à medida que o dado chega, ele já é escrito já seguindo aquele esquema específico. E no Data Lake, não. Eu posso ter o esquema no momento da leitura, né, desses dados, né? O Data Warehouse vai processar os dados, então, em geral, a qualidade desses dados é maior, quanto que o Data Lake vai trabalhar vai estar armazenando os dados brutos, né? Em virtude dessa flexibilização, o Data Lake ele é mais ágil, né, e pode ser reconfigurado de acordo com a necessidade, enquanto que o Data Warehouse ele é menos ágil, tem essa configuração fixa. E o público-alvo, em geral, do Data Warehouse são profissionais, né, de negócios, enquanto que no Data Lake é cientistas de dados, desenvolvedores, analistas de negócios, né, como eu exemplifiquei anteriormente, né, que ainda não tem certeza exatamente do que vão encontrar. E cereja do bolo, né, de tudo isso é o Big Data Analytics, né, que vai proporcionar, né, o uso desses conceitos para a extração, né, de insights. E ele diz respeito tanto ao processo quanto às ferramentas que são utilizadas, né, para extrair esses insights a partir dos dados. Passando para os trabalhos relacionados, né, nós analisamos 6 trabalhos relacionados, subdivididos entre relacionados especificamente com COVID e de propósito geral. Então, o COVID-19 Watcher, né, ele agrega dados de 3 fontes diferentes,
né, são dados dos Estados Unidos e ele agrupa esses dados em regiões metropolitanas, né, eles possuem um dashboard, tem atualização automática, porém não foi possível acessar, apesar da publicação, não foi possível para nós acessar, né, essa ferramenta. O COVID-19 Data Lake da AWS, né, ele agrega uma série de dados de múltiplas fontes, né, tem um catálogo bem vasto de dados, né, e eles disponibilizam esses dados tanto em formato JSON como em formato CSV, né, esses dados ficam armazenados no S3, né, da própria AWS, e eles disponibilizam, né, abertamente esses dados. Tem ferramentas de integração, mas para os próprios produtos, né, da AWS. O COVID Warehouse, né, não necessariamente um data lake nesse caso, mas eu achei importante trazer, né, ele trabalha com dados italianos, né, e ele vai agregar dados do COVID juntamente com dados de poluição, né, e poluição do ar e dados climáticos também. Então, ele faz essa agregação, né, e nesse caso, os dados climáticos e dados do COVID, eles são atualizados de forma automática, os dados de poluição do ar são manuais. E o Data Lake, o COVID-19 Data Lake da C3.ai, ele se propõe a ser uma ferramenta muito completa, né? Um Data Lake mais completo de dados, e realmente tem mais de 40 fontes de dados, né, agrupados lá, e tem dados de COVID, dados de vacina, dados de mobilidade, até dados de dados médicos, né, de consultas, né, de pacientes. Então, eles fazem uma agregação muito, muito significativa. Esse eu tive acesso, tem uma documentação também muito boa. E partindo para os de propósito geral, né, o CoreDB, que é um database as a service, né, e os usuários eles criam os próprios data lakes, tem suporte tanto para dados relacionais como no SQL, e tem uma parte baseada em Elasticsearch, né, que para mim foi bem interessante conhecer. O Constance, né? Constance ele é mais voltado para o trabalho com metadados, né? Então eles têm, o forte deles é esse gerenciamento de metadados, né, e anotar esses dados que chegam dentro do Data Lake. A partir disso, a gente extraiu essas 5 características que a gente espera ter nos trabalhos e no nosso trabalho final, né? Atualizações automáticas, disponibilização via API, ferramenta de analytics integrada e suporte à geoinformação, e o próprio usuário poder prover os seus dados, né? E aqui tem uma tabelinha que resume um pouco, né, onde a gente pode encontrar essas características, né? Essa característica número 5, né, do usuário poder prover, principalmente porque a gente discutiu no início do projeto, né, de poder disponibilizar isso para outros grupos de pesquisa, então outras pessoas poderiam utilizar a ferramenta e adicionar também os seus próprios dados, né, dinamicamente. E aí chega no nosso problema propriamente dito, né, que é dos cientistas de dados não terem, né, uma plataforma unificada, né, uma fonte de dados unificada e confiável para que isso possa otimizar o workflow de machine learning. Então, a gente propõe a nossa solução, né, em cima disso, e a nossa solução provavelmente evita desenvolver esse data lake distribuído como um software as a service online, né, justamente pela questão de dar acesso a outros usuários, né, e poder transformar isso separar isso por grupos, tudo mais. E nossas 3 caixinhas maiores, digamos assim, né, seria justamente, né, coletar e gerenciar, né, esses dados de múltiplas fontes, poder fazer isso de forma automática, seja via webhook, ou seja, uma atualização programada, né, periodicamente, o sistema vai lá e coleta esses dados, mas que isso aconteça, né, automaticamente, né, poder gerenciar tudo isso, poder gerenciar esses metadados para que
a gente, independente da fonte de dados, a gente consiga, né, unificar isso, né, e dar um sentido único a esses dados, e, em cima de tudo isso, fazer o Analytics, né, essa foi uma necessidade mais recente do trabalho, mas que eu achei que deveria ser incluída, né, para nós termos, dentro do próprio Data Lake, né, a possibilidade de analisar esses dados, não necessitar levar esses dados, apesar de estar disponibilizando isso via API, levar para um notebook e demandar um certo tempo trabalhando com geração de gráficos. Quanto mais automático isso puder acontecer dentro do próprio Data Lake, a gente acredita que vai estar colaborando para a solução do problema, né? E, de forma geral, né, a gente quer estudar e desenvolver as ferramentas para implementar esse Data Lake e disponibilizar no ncovid.natanet.br, onde hoje já existe uma prova de conceito, né, eu chamaria dessa maneira, né, do que a gente vem pensando e imaginando já nos últimos tempos, né? E aqui estaria um schedule, né, das tarefas que a gente espera cumprir nos próximos meses para estar concretizando, né, o nosso projeto. Então, agradeço a audiência de todos e me coloco à disposição para arguição, para críticas, sugestões, né, questões que desejem fazer. Muito obrigado. Beleza, Francinaldo. Muitíssimo obrigado aí pela sua apresentação. Sem mais delonga, eu vou passar para Douglas, agradecendo aí a participação dele na banca, que seria o mais distante, né? Está lá em Caicó? Não, você está em Currais Novos, né, Douglas? Isso. Beleza. Muito obrigado por sua participação aqui e você está livre para tecer seus comentários, sugestões, etc. Tá certo? Ok. Queria primeiro agradecer, né? Deixa eu interromper a gravação. Sim, sim. Tá. É melhor interromper. Só um pouquinho.